Olá pessoal, eu sou a Amanda Baião. Eu sou o Gustavo Neves. E juntos estamos criando o nosso VitariCast, podcast da nossa clínica. Um podcast que vai estar voltado para a área da saúde. Vamos falar bastante sobre nutrologia, longevidade, parte dermatológica, né? Dermatologia estética. Vamos falar bastante sobre nutrição. Empreendedorismo. E vamos falar um pouquinho também sobre empreendedorismo também, que é uma área que a gente está atuando bastante por ser médicos e donos da clínica, Isso. né? A gente está começando, somos empreendedores de primeira viagem aí, mas a gente está aprendendo bastante. Eu acho que a gente pode passar bastante informação, bastante conteúdo para vocês também. E nesse primeiro episódio a gente vai se apresentar, vai contar um pouco da nossa história, o motivo da gente ter criado a clínica, o início do nosso sonho, né? E aí, para se apresentar, quem vai começar? Começa você. Então tá. Você formou primeiro? Sou mais velha, né? Então vamos lá, gente. Para quem não me conhece, eu sou Amanda Baião, sou médica formada pela Universidade Federal de Rondônia. E assim, a medicina entrou na minha vida desde muito cedo, né? O meu pai é médico, então desde pequenininha eu sempre fui envolvida com a medicina. A imagem, assim, a lembrança, né, mais antiga que eu tenho quando eu tinha ali 4 anos, minha mãe estava grávida. Meu pai... Da tua irmã, né? Não é sua, de você. Minha mãe estava grávida e o meu pai, ele fazia ultrassom, né? Faz ultrassom até hoje. Então, quando ele ia fazer a ultrassom da minha mãe, eu ia junto no consultório dele e eu achava aquilo muito legal, adorava aquele gelzinho gelado. E aí eu sempre falava, pai, minha barriga tá doendo, faz em mim também. E aí ele sempre fazia, me mostrava lá, não entendia nada, né? Mas eu achava muito legal. E assim, desde novinha, meu pai sempre trabalhou em UTI, né, em hospital, então eu sempre fui com ele, nunca tive medo, sempre gostei daquele ambiente. Então assim, a minha vida toda sempre foi medicina, medicina, medicina. Nunca me vi fazendo outra coisa, nunca nem cogitei isso, né? Então, desde a minha escola, né, eu sempre fui muito cobrada em nota, em tudo, porque você não quer fazer medicina, então você tem que ser a primeira da sala. Tem essa história, né? Tem que fazer medicina, tem que ser um dos primeiros da turma. Não pode ficar de recuperação e sempre era de 8,5 pra cima. E aí foi indo, né? Quando eu fiz o terceirão, não passei logo de cara, porque na época eu só tentei a UFAC, eu morava no Acre. Não nasci no Acre, nasci no interior do Rio, mas com 4, 5 anos eu fui pro Acre e aí morei lá até vir pra Porto Velho. Uma acreana. Eu me considero acreana raiz mesmo. E o Acre, né, existe. Estou aqui para provar. E aí fiz o terceirão, não passei logo de cara, porque eu só tentei a UFAC, na época, né, só tinha a UFAC lá. Ninguém falava de ir para fora, né, não tinha essa visão. Mas aí no ano seguinte fiz aquele intensivão de pré-vestibular, né, estudando de manhã, de tarde, de noite, final de semana. Realmente você vive para aquilo, eu não fazia mais nada da minha vida. E nessa época, meus pais, né, a gente morava em Rio Branco, meus pais se mudaram para Cruzeiro do Sul, que é um pouquinho mais distante, né, lá na pontinha do... Sabe onde o vento faz a curva, né, mais ou menos... Aí depois passa um pouquinho... Passa mais uns quilômetros, é Cruzeiro do Sul. E aí eles foram para lá e na época, não tinha, né, cursinho lá, então eu tive que ficar em Rio Branco, morei com a minha tia, então com 17 anos eu parei de morar com meus pais, né, foi quando eu realmente comecei a me virar sozinha. Lógico que meu pai, né, me bancava, me dava as coisas, mas eu comecei a ter uma noção de responsabilidade ali, né, eu que cuidava, administrava meu dinheiro, fazia as minhas coisas, tinha a responsabilidade de estudar, porque eu nunca fui cobrada, assim, né, falava, você tem que estudar, mas ninguém nunca ficou, Amanda, você tá estudando, não tá estudando, então, assim, meu pai e minha mãe, eles cobravam ali o resultado, agora, como eu fazia, aí era por mim, então eu sempre tive muita responsabilidade, desde muito nova. E fiz, né, esse cursinho pré-vestibular, e na época... no final ali do ano, na época dos vestibulares,
foi falado de vir para Porto Velho para fazer o vestibular da Unir. Na época não era Enem, né? Tinha que vir aqui fazer aquela prova mesmo, prova de vestibular normal. E a minha família, meu pai e minha mãe, naquele primeiro momento até foi contra, né? Ah, você não vai morar fora, lá em Porto Velho é muito perigoso e aquela coisa. O pessoal tinha, né, um preconceito em relação a isso. E a minha avó foi a que mais bateu o pé, que falou assim, não, ela vai. E aí, só que na época, meus pais estavam passando por uns perrengues financeiros e não tinha dinheiro para me mandar para cá. Minha avó fez vaquinha com a família toda e conseguiu fazer o dinheiro para eu pagar passagem, pagar estadia, porque a gente também não conhecia ninguém aqui, e para eu vir fazer vestibular. E aí eu vim, fiz, passei, assim, foi o vestibular mais tranquilo que eu fiz, então por isso que eu digo que quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem, né? Porque em todo vestibular que eu fiz da UFAC, eu passava mal, eu ficava ansiosa, eu não conseguia terminar a prova, o final era sempre muito corrido, e no da Uni, foi a primeira prova que eu terminei antes do tempo. Eu até achei estranho, falei, gente, ou eu fui muito bem ou eu fui muito mal, né? Porque... E aí, quando eu saí, a gente foi conferir, veio uma galera, né? Foi umas 10, 15 pessoas lá de Rio Branco, e as minhas davam até um pouco diferente do pessoal. Falei, eita, acho que eu me lasquei nessa, né? E aí, quando saiu o resultado, pela minha surpresa, eu consegui entrar para a segunda fase, né? Ainda tinha que vir aqui, fiz a prova discursiva e tudo, estudei História de Rondônia, e, enfim, deu tudo certo, passei. E aí veio aquela questão, nossa, vou me mudar, né? Vou para uma outra cidade que eu não conheço ninguém, sozinha, já tinha 18 anos, e aquela angústia. Minha mãe veio comigo, ficou só uma semaninha, só para eu me instalar aqui, e depois eu que me toquei aqui, né, que fui me virando. Mas, assim, a minha faculdade foi muito boa, tive muitos amigos, assim, muita gente de fora, né, acho que na Federal tem muito isso, vem muita gente fora, então a gente acabou se acolhendo ali. Morei junto com uma colega minha durante... Isso foi uma coisa que eu estranhei bastante quando eu entrei na faculdade também, que tinha muita gente de fora. Pra mim aquilo ali era novo. Pessoal de fora, pessoal do Sul, pessoal do Nordeste, pessoal ali do Mato Grosso ali. Muito, né? Eu falei, que isso, gente? Pra mim era coisa muito nova, até porque eu entrei muito cedo também na faculdade, então aquilo ali era novo. E realmente o pessoal, eles viram uma família, né? Viram uma família, todo mundo... Tem gente que mora junta ali 5 alunos e mora numa casa. A gente dorme no República, tem gente que dorme, são 3 num quarto, 2 na sala, e aí eles vão dividindo tudo isso. Né? Então, acho que foi uma coisa foi nova pra mim, né? Acho que pra você também, que você também veio de fora, né? Isso, e isso que foi aqui, realmente, porque medicina não é fácil, né, gente? Além da carga horária, né, tem a parte emocional, que a gente é muito cobrado. É muito difícil as coisas, então, assim, noites estudando. Então, se você não tiver realmente uma carga emocional, pessoas ali ao seu lado para te ajudar, fica muito mais complicado. E aí, no finalzinho da faculdade, né, a gente se conheceu no último ano. E aí, conta a sua parte, depois a gente volta. Conta a sua história, que depois a gente volta pra nossa. Bom, minha história é um pouquinho diferente da história da Amanda. Eu sou o primeiro médico da família, eu e meu primo, a gente formou junto, então... Bom, eu fui uma criança que sempre tive muita virose, sempre estava no pediatra o tempo todo. Eu acho que pelo menos umas 2 vezes no mês eu estava no pediatra. E eu gostava muito do jeito como ela me examinava, passava ali a receita para minha mãe. Era engraçado, eu estava doente, eu chegava na pediatra, eu já dava uma melhorada, só de estar ali, entendeu? Mas não com medo, é porque realmente eu gostava da minha pediatra, a doutora Inês. Se não me engano, ela mora aqui em Porto Velho ainda, acho que ela já se aposentou. E ela foi uma que me... Te inspirou, né? Uma que me inspirou, mas quem me incentivou foi minha mãe e meu pai. Meu pai já falecido, meu pai era fonoaudiólogo, né? Trabalhava no hospital de base, foi onde ele conheceu minha mãe, que é terapeuta ocupacional. E naquela época, engraçado que naquela época, os profissionais da área da saúde, todos eles vestiam branco. Então meu pai ia trabalhar todo de branco. E eu achava que ele era médico, né? Achava que fonoaudiologia era uma área da medicina. Então, e ele falava pra mim, não, eu sou médico, tal, zoando ali. Mas sempre me incentivando a fazer medicina. Eu convivi bastante com meus pais dentro do hospital, mas assim, não tenho vivência, não tenho lembranças de pacientes, nada desse tipo. Mas de uma brinquedoteca que tinha lá dentro do hospital, que eu passava as tardes lá, às vezes. E foi entrando na cabeça, né? Assim, eu tinha na minha cabeça que existiam 3 profissões, né? 4.
o médico, o advogado, o engenheiro, o arquiteto e o dentista. 5 profissões. Para mim, até eu me entender por gente, para mim só tinha essas profissões. E aí acabei fazendo medicina. Eu fiz o vestibular da FIM, que eu passei no meu primeiro... Foi o meu primeiro e único vestibular. Eu consegui passar. Meu terceirão foi um terceirão bem intensivo, que no objetivo aqui em Porto Velho, foi um terceirão... Foi o primeiro terceirão onde a gente tinha aula de manhã e de tarde, né? Todos os dias, né? Era integral os horários das aulas. Tinha testão, simulado. Então, assim, era bem... Preparou bem, assim, para um vestibular. Eu cheguei a fazer o Enem uma vez. Fiz só o primeiro dia do Enem. Porque, na verdade, eu já tinha passado na finca. E aí me desestimulou a fazer a prova do Enem. Como eu já tinha pago o Enem, eu fui lá, fiz o primeiro dia, eu falei pra minha mãe, mãe, não fui bem não. A gente já tinha até pago a inscrição, né? E aí acabei fazendo na finca. O meu foi um pouquinho difícil essa questão financeira, porque eu passei, o vestibular foi no domingo, na terça-feira saiu o resultado e na quinta-feira tinha que fazer a matrícula. Veio a euforia de ter passado e o desespero. E o desespero de ter que pagar. E aí juntou tia, madrinha, minha mãe, juntou todo mundo, conseguiu pagar a inscrição. Tem gente, né? Assim, fazendo no adendo, né? Que acha que é muito fácil, né? Que pra todo mundo é fácil. E naquela época já era muito caro, né? Era R$3.950 a mensalidade. E aí a gente foi dando um jeito de pagar. A gente conseguiu pagar por uns 4, 5 meses. E aí... E você na luta pelo FIES, virando, né? Noite ali, clicando, atualizando página do FIES, até conseguir o FIES. Consegui 75%. Então eu pagava 25% da faculdade, que não era algo muito baratinho ainda. Ainda era mais caro do que muita mensalidade de outras faculdades por aí. Porém, consegui, né? Eu tinha uma pensão do meu pai, eu recebi essa pensão até os 21 anos. Então, até os 21 anos eu consegui pagar minha faculdade, ainda pagar minha gasolina, pagar a parcela do meu carro, né? Então, eu consegui pelo menos o básico ali, né? Nunca passei necessidade, graças a Deus, graças à minha mãe também. Sua mãe sempre se virou nos 30. Sempre se virou, até ocultou bastante coisa, eu nunca soube de nada, depois que eu fui saber, né? E daí é uma das causas, por exemplo, de quando eu ter formado e eu não ter entrado, por exemplo, numa residência, né? A minha mãe, eu formei com 23 anos em medicina, até os 21 eu recebi pensão, então foram 2 anos ali de empréstimos, né? Realmente a gente não tinha dinheiro nenhum, comparado a muitos colegas, né? Que porque são na particular, o pai acaba ajudando ali a pagar. Eu não tive o patrocínio, né? Depois de formado, mas minha mãe conseguiu fazer empréstimos ali naquela fase e eu consegui formar. Depois de formado, puxando um pouco para esse assunto da residência médica, gente, para quem não sabe, depois que você forma em medicina, você entra numa residência para poder se especializar em alguma dessas especialidades, clínica médica, cardiologia, cirurgia, pediatria, ginecologia, enfim. Quando você entra numa residência, você recebe uma bolsa de 2.000, na época era 2.500, 2.600 reais, uma coisa assim. 3 mil, não chegava a 3 mil reais. Só de empréstimo, só de boleto, eu tinha que pagar na época 5 mil e pouco, quase 6 mil reais. Então, assim, era inviável fazer residência naquela época. E a sua mãe também já não tinha como... Não, o que eu ganhava, eu lembro que eu pagava, além de pagar o meu FIES, aí a parcela do carro, o apartamento, que eu tive que ir embora de Porto Velho, não tive... Aqui em Porto Velho, pessoal, é muito difícil, até hoje é muito difícil, salvo na época da pandemia, que teve muita oportunidade para os médicos recém-formados, mas assim, hoje já voltou ao normal, são poucos hospitais que oferecem vaga, e se você não tiver feito um concurso, você não entra em prefeitura, UPA, né? Esses hospitais assim do governo, da prefeitura. E há muito tempo não tinha concurso, né? Há muito tempo não tinha, então acabou que eu tive que ir embora daqui. Trabalhei no Mato Grosso, trabalhei ali em Natal, e aí assim, trabalhava, mãe, toma aí 2 mil reais todo mês, 2 mil. E aí eu pagava minhas contas, então assim, não sobrava nada. Se eu fizesse uma residência... Não ia ser inviável, eu ia ter que fazer mais um empréstimo, entendeu? Para eu conseguir formar na residência. E aí acabou que... Voltando ali, né? Só para que a gente pulou a parte que a gente se conheceu, né? Que foi no último ano, né? Da faculdade. Último ano da faculdade. Graças às atléticas. Para quem não sabe, né? O grupo, né, de alunos que faz jogos, festas e tudo. E cada faculdade tem a sua.
E isso foi muito interessante, porque antigamente tinha muita rixa, né, das faculdades, federal, particular, o pessoal nem se falava, nem se cumprimentava nos hospitais, era um meio que tentando puxar o intermédio uniu bastante os era alunos. um tentando puxar ali o tapete do outro, e veio o intermédio, né, que deu essa união, né, fez essa união. E aí, na época do Facebook, tinha os grupos lá, a gente ficava, né, ali zoando, eu e o Gustavo, a gente sempre se zoou muito, sempre fomos muito chatinhos, né, em relação a isso, e isso nos aproximou. E aí a gente aí teve o rodízio, né, de ortopedia. Na ortopedia a gente acabou rodando junto. Na verdade eu te vi num rodízio de pediatria, dei uma olhada assim, olha, aquela ali... Mas eu nem lembro dele. Gostei. E depois a gente foi se ver novamente na ortopedia, né? Que a gente, na verdade, bateu um papo ali. A gente só conversou, né? E aí, depois, né, aquela coisa, me passou o WhatsApp, mais fácil de conversar, e aí tem o WhatsApp que é muito difícil de falar, né? E aí a gente aí isso foi em finalzinho de 2015, né? Mas assim, 2016 mesmo foi quando a gente, né, começou a ficar junto. E aí no meio do ano eu formei. Você formou. E no final eu formei. Do ano 6 meses depois eu formei. O Gustavo formou. Então foi aí, né, o nosso último ano que a gente se conheceu. Deu pra cada um aproveitar bem a faculdade, né? E aí no final a gente começou a ficar junto. Logo quando eu formei, eu até tentei trabalhar aqui, né? Você lembra? Até o Gustavo formar. Eu falei, não, vou tentar ficar em Porto Velho, vou ver se eu consigo alguma coisa. Trabalhava pra caramba e não ganhava quase nada, né? Era bem difícil aqui mesmo na época. Ainda é, né? E aí, só que aí no ano seguinte, né? Em 2017... Dá só uma pausa aí. Pessoal, é bem difícil porque vai ter muita gente que vai ver isso, vai falar assim, mas médico reclamando disso aqui. Pessoal, uma coisa é você, por exemplo, no meu caso, pagar uma mensalidade de R$4.000 hoje, custando R$10.000, e você não conseguir receber isso trabalhando. Pelo menos o que você pagou. Pelo menos o que você pagou. Então é uma conta que não bate. Entendeu? O pessoal da Federal talvez nem tanto, mas de qualquer forma você faz a medicina porque gosta, faz a medicina talvez por amor também, mas você escolhe a medicina também talvez pela facilidade, que até hoje ainda tem, menos do que antes, né? Mas ainda tem essa facilidade de você conseguir algum emprego. É claro que está formando muita gente, está tendo muita concorrência, então isso vai diminuir. Só que assim, as pessoas têm que entender que é o salário que paga uma conta, né? Então se você, por exemplo, pagou, na minha época, R$4.000 de mensalidade e eu tinha que trabalhar 120 horas para eu conseguir o dobro do que isso, são 120 horas, pessoal. Não é uma coisa... é só estar lá. Não é isso. Não, trabalho. Ainda mais emergência, porta o tempo inteiro. O meu primeiro salário era 40 horas semanais, era R$7.000, né? Bruto. Né? Então, eu tivesse que pagar uma mensalidade, isso não ia dar. Então, essa questão que a gente fala muito de, não tem muito... Realmente, dá para você trabalhar? Dá, mas é uma coisa assim que não paga... O investimento. O teu investimento. Exato, né? Essa é a palavra. Essa é a palavra. E aí, na época, teve mais médicos, eu acabei passando, né, para Rio Branco. E aí foi quando eu voltei, né? E aí eu fiquei ali, fiquei em Rio Branco 2017. E aí em 2018, fui para Cruzeiro do Sul também pelo Mais Médicos, que os meus pais ainda moravam lá. Então, minha mãe, né, insistiu, Amanda, vem pra cá, tem muito tempo que você tá longe de casa, fica um pouquinho com a gente, daqui a pouco você casa aí, vai viver a tua vida e aí não vai mais ter tanto contato. E aí eu falei, não, mãe, então tá bom. Então, aí foi quando eu fui pra Cruzeiro, morei ali 1 ano com eles, que aí você até foi junto, morou junto. E aí, depois que a gente realmente decidiu ir pra São Paulo, né, em busca das nossas especialidades. Na verdade, quando você começou a fazer dermatologia, eu já estava na área da nutrologia, né? A gente fazia... Eu morei em Natal, depois de Natal, por problemas financeiros, né? Na verdade, o Gustavo, gente, ele já trabalhou, só não falta o Sul, né? Só falta... Ainda vou lá no Sul ainda. Qualquer dia eu vou passar por lá, vou ter meu CRM do Sul. Já teve CRM. Mas eu trabalhei em Mato Grosso, trabalhei em Natal, né? Mato Grosso eu saí por realmente uma oportunidade que eu tive de morar na praia, né?
Pra morar... Se Mas, for assim, morar fora de casa, vou morar em frente à praia, pelo menos. Mas uma coisa também, né, até a questão do salário que você disse, que uma coisa que acontece muito na medicina é o calote, né? Sim. Então, eu às fui vezes... vítima... o Gustavo foi... Eu, por exemplo, até hoje não recebi meus primeiros plantões que eu fiz em São Paulo. E até mesmo quando... E olha que tem 5 anos já isso aí. Não 6. 6. Até quando você foi pro Mato Grosso, depois foi pra Natal, assim, você meio que saía porque... Antes de virar o calote, você, né, já ficava esperto. Pessoal, imagina você tá pegando o teu primeiro emprego, você tá saindo da sua casa, só com... Eu lembro até hoje, cara, eu tinha R$900 na conta. Saí de casa, foi o que minha mãe me deu. Falei, tá aí, é o que você vai, pra você pagar o hotel lá na cidade. Aí você recebe e tal, depois... R$900 na conta, fui pra Mato Grosso. Do aeroporto até Dom Aquino, que foi a primeira cidade que eu trabalhei, o próprio vereador que foi me buscar falou assim, doutor, tenta se adaptar na cidade. Antes de alugar. Antes de vender tuas coisas lá, de mudar pra cá 100%, porque aqui o prefeito, ele costuma pagar o primeiro mês, ele pula o segundo, e eu dentro do carro assim, eu falei, meu Deus do céu, eu tô aqui precisando, se eu pudesse dar meia volta ali, eu dava. Então eu trabalhei um mês assim... Sabe? Naquela assim, será que eu vou receber? Coração apertado, será que eu vou receber? Porque eu preciso receber. Acabou que eu, antes de acabar o mês, falei pro prefeito que ia sair. E aí ele adiantou. Surgiu foi exatamente. E aí ele falou, não, eu te pago. Eu falei, porra, mas esse é o mínimo que você deve fazer. Você deve me pagar, né? E aí, realmente, eu recebi meu salário, graças a Deus, consegui sair do Mato Grosso e fui para Natal. Meu salário baixou um pouco lá no Nordeste, né? Trabalhei um pouco mais. E aí baixou um pouco o salário. Você aceita porque é o que tem, né? Você aceita porque é o que tem, porque é o que tem naquele momento. Naquele momento, você foi por indicação. Foi. E aí tinha certeza assim, não, eu vou receber, né? Uma coisa... Como é que é aí? Aí paga? Não, aqui paga direitinho. Então, beleza, então eu vou. Você vai lá, trabalha. Trabalhei em Natal, e aí passei 7 meses em Natal. Do 5º mês ao 7º mês, eu já não estava recebendo. Entendeu? Já estava atrasando. Já estava atrasando. O 5º mês foi pago no 6º, o 6º não foi pago, e o 7º foi pago depois que eu já estava em São Paulo, porque em 2 meses eu consegui conversar com alguns amigos em São Paulo e fui para lá. Botei tudo dentro do meu carro, mandei na cegonha, peguei uma passagem e fui para São Paulo. E aí onde começa a minha história, talvez, com a nutrologia. Em São Paulo, eu sempre gostei da área do esporte, sempre gostei, sempre fui... Sempre fez academia? Sempre fiz academia, fui da seleção de Rondônia de basquete, sempre joguei futsal, até hoje jogo futebol, dou uma aula por aí. Né? Os meninos vão rir, né? E aí acabei indo um pouco mais para essa área. Eu sempre gostei muito de endocrinologia, que é a parte que visa os hormônios. Só que endocrinologia você trabalha muito com a doença, né? Você não trabalha com essa parte esportiva. E antes de fazer nutrologia, eu fiz um fellow em fisiologia do metabolismo, onde a nutrologia entra, né? Que entra muito essa parte da alimentação, de nutrientes, né? Que é a tal da medicina ortomolecular, que você acaba trabalhando de tudo um pouco. E assim, acabou que eu entrei fiz esse fellow, gostei bastante da área, comecei a ir bem para esse lado da doença mesmo, né? A nutrologia clínica, mas no ano seguinte, depois de ter finalizado o fellow, eu fiz a pós-graduação em nutrologia, né? Nutrologia esportiva. Isso em 2018, Foi, em 2018. Eu conversei bastante com um grande amigo meu, o Arthur Rasqueri, que era nutrólogo aqui em Porto Velho. Ele foi uma pessoa que me incentivou muito a fazer nutrologia. Na verdade, ele me ensinou o que seria nutrologia, né? Eu consultei com o Arthur, fiz uma consulta com ele, só que na consulta a gente nem consultou direito, cara. A gente ficou conversando bastante. Eu já conheci o Arthur da academia, né? De vivência ali da academia, de a gente se esbarrar por ali. E aí o Arthur, nessa época, estava atendendo em São Paulo, ele morava em Porto Velho, atendia em São Paulo, e eu acabei, como eu morava lá, fiz minha consulta com ele lá, e a gente bateu, foi uns 2h30 de conversa. E eu lembro que você saiu da consulta, você falou comigo, amor, é isso que eu quero, Vou fazer nutrologia. Vou fazer nutrologia. E é isso, né? Até aí, nessa época, eu acabei recebendo um calote em São Paulo. Mas foi um calote bem... Foi um calote bem maior, e assim, imagina, pessoal, um recém-formado, pagando as contas, pagando empréstimo, fazendo as coisas. São Paulo é caro. Assim, a maioria dos lugares em São Paulo, você só começa a receber... Depois de 60 dias. Depois de 60 dias. Então, por exemplo, o Gustavo ali trabalhou janeiro, fevereiro, aí ele achou que em março ia receber. Não recebeu em março. Aí chegou abril, achou que ia receber... E isso ele
continuou trabalhando no lugar, entendeu? Porque se ele saísse... Era um hospital particular, era um hospital que tinha o valet, né? Te buscava, pegava o seu carro, botava você tinha que trabalhar de camisa social, sapato, você tinha que trabalhar assim. Cara, um hospital aparentemente sério, mas que tinha um histórico de calote e eu fui trabalhando em umas UPAs nesse meio tempo e eu fui conhecendo gente que já tinha trabalhado nesse hospital. Furada, e realmente, nessa época eu peguei 30 mil de calote. 30 mil. E só que assim, o que ele já tinha juntado em Natal já tava indo, porque porque eu tava pagando os outros meses, eu vinha pagando 3 meses de conta de apartamento, de carro, de pós-graduação, de curso e tudo. Acabou que não sobrou mais nada. Amanda, zerei. E nessa época você ficou bem assim, desmotivado, né? Você até falou assim, nem quero mais ser médico, não quero, quero fazer outra coisa, isso não é pra mim. Porque realmente, gente, você faz uma faculdade 6 anos, você estuda, você batalha, você trabalha, dá um monte de plantão e a pessoa tá ali te enrolando 1 mês, 2 meses, 3 meses e você absurdo, só vê o seu dinheiro indo. Ele chegou no momento que ele falou assim, não tenho mais. Aí, eu já tava em Cruzeiro do Sul, tinha acabado de chegar, na verdade, né? Tinha uns 2 meses que eu tava lá. Aí eu contando pra minha mãe e pro meu pai, aí eles vem pra cá e a gente dá um jeito, eu te coloco no... Vou tentar colocar você na prefeitura, que é onde eu tenho um contato aqui. E no e interiorzinho é muito... Na época era muito fácil, não sei como é que tá hoje, mas na época era muito fácil, porque é difícil o médico ir pro interior, né? Ainda mais Cruzeiro do Sul, que é a última cidade ali do Acre, praticamente. Mas é uma cidade que vai avião ainda, né? Então, acho que era mais fácil naquela época. Então, tinha vaga sobrando. Não tinha tanta vaga, né? Acho que tinham 2 vagas só. Não tinha muita vaga, não. E acabou que eu entrei em uma. E eu decidi até, não, eu vou fazer só postinho mesmo. Eu tava realmente desmotivado de fazer assim, qualquer coisa. Quase, assim, uma depressão mesmo, por isso, né? E tanto que eu que paguei, né? A multa do apartamento, a passagem, enfim, tudo. Porque o Gustavo, gente, realmente zerou a conta, não tinha nada. Zerou tudo. Então, tudo que ele tinha ali trabalhado em 1 ano e pouquinho, sumiu. E aí, quando ele foi pra Cruzeiro, que graças a Deus a gente brinca assim com o Cruzeiro, mas a gente gosta muito de lá, porque realmente foi uma cidade que você se reergueu financeiramente, né? E também te proporcionou você continuar indo para São Paulo, ou vindo aqui para... eu continuei indo para São Paulo, né? Para terminar após lá o Fellow primeiro. E... Em Cruzeiro, como não tinha muita coisa para fazer, acabei conseguindo juntar bastante dinheiro, né? Estudou muito. Estudei bastante, foi a época que eu fiz bastante curso. Trabalhava no postinho de saúde de manhã e de tarde, às vezes ia pro consultório à noite. Final de semana eu fazia plantão, e quando não tinha plantão eu fazia aeromédico, então eu consegui trabalhar bastante em Cruzeiro, né? É uma cidade que realmente, eu sou muito grato a Cruzeiro do Sul, né? Por ter dado essa oportunidade aí. Foi lá onde você começou a sua vida fit, né? Gente, eu puxei você pra academia. Eu era o caos, assim, sedentária. Nossa, o Gustavo brigava comigo. Só que, assim, naquela época eu não tinha essa virada, não tinha virado a chave, né? Então, assim, eu achava que, não, besteira, depois eu vejo. Quero emagrecer, fechava a boca, emagrecia, mas, assim, não tinha noção de nada. E lá, né, em Cruzeiro foi, não, vou começar a treinar. Foi aí que eu comecei a treinar. Começamos a fazer dieta, colocou no eixo. E aí eu fui entendendo realmente a importância, o porquê fazer isso. O que precisa ser feito para você chegar naquele ponto, né? E não só em relação à estética, mas questão de saúde também, né? A gente foi mudando os nossos hábitos e o nosso entendimento em relação à saúde durante aquele ano. E aí também foi o ano que eu realmente decidi fazer a dermatologia, né? Eu trabalhava em posto de saúde, então eu tinha muito contato com doença de pele, as micoses, e eu fui começando a gostar de estudar. Eram casos que eu via sempre, e aí eu comecei a estudar mais, né, pra eu conseguir tratar melhor, e aí eu fui gostando. Eu falei, nossa, é uma área boa. Porque na faculdade, eu tive muito contato, mas eu tive contato lá no Semetron, que é uma dermato mais focada, né, pra essas doenças... Doenças infecto-contagiosas, né? Então, assim, não era uma coisa que me atraía. E aí já essa outra parte da dermato é gigantesca, né? Então eu comecei a ter uma outra visão. E eu falei, caramba, isso aí eu acho que eu posso me adaptar, posso, assim, gostar, né? Achou em Brasília, né, primeiro, que era mais perto. E aí, na época, morava em Cruzeiro, também pra mim era muito inviável fazer residência.
logo depois que eu formei, apesar de ter feito federal, meu pai falou assim, minha filha, se formou hoje, a partir do mês que vem, agora é contigo, eu fiz minha parte. E aí, então eu sempre fui, eu mesma que fazia as coisas, eu que comprei meu primeiro carro, eu que mobiliei minha casa, eu que fiz tudo. E aí, mesmo morando em Cruzeiro com eles, eu ainda não tinha essa reserva, lá em Rio Branco não tinha dermatologia, eu teria que ir pra fora. Aí imagina, ir pra fora, pagar aluguel, pagar as coisas, teoricamente ia ter que fazer um plantão por fora, mas será que eu ia dar conta de fazer o plantão? Não conhecia nada, não tinha ninguém que eu pudesse, me dar um norte. Uhum. Então, naquela época, realmente foi mais viável fazer a pós-graduação. Que é muito bem conceituada que você fez, né? Sim. E aí, na época, era em Brasília, a mais perto. Então, todo mês eu saía de Cruzeiro e ia pra Brasília. Gente, pra quem não conhece Cruzeiro, o aeroporto de lá é assim... É uma caixinha de Choveu, fecha. não desce avião. Aí, todo mês... Neblina, não desce avião. Eu ia rezando... Tomara que o avião vá, porque se o avião não fosse, eu ia perder metade da pós, né? Até no outro, pra ter vaga. Graças a Deus, eu nunca perdi nenhum voo da pós, né? De outras coisas a gente já perdeu. Então, cada mês era assim, uma batalha. E sair de Cruzeiro pra ir pra Brasília também, a passagem não era barata. E aí, foi indo, né? Eu fui gostando cada vez mais. Fui vendo que realmente era aquilo que eu queria. E aí, quando o Gustavo... Foi onde eu voltei para São Paulo, voltou para São Paulo, em 2019, ele recebeu uma oportunidade, uma proposta que já era uma coisa mais certa, né? E aí, eu ia ficar sozinha lá em Cruzeiro. E aí, na época, a gente já falava muito sobre clínica, né? Sobre a importância da gente estar em congresso, estar no meio, né? Dessa parte científica, de pessoas influentes, né, de professores e ter facilidade de fazer curso, era muito difícil. Então, quando o Gustavo foi, eu falei, olha, eu acho que eu vou também. Entendeu? Eu passei, acho que 1 mês, 2 meses lá em São Paulo. Aí o Gustavo foi, eu lembro que eu tirei férias, apresentei meu TCC de Medicina da Família, né? E aí tirei férias e fui lá para São Paulo. Fiquei Você é pós-graduado em Medicina da Família também, né? Fiz é médica da família. certinho, apresentei tudo bonitinho. Isso é uma coisa importante a ser falada, gente. E aí, eu até aproveitei, eu lembro que ia ter congresso lá, ia ter curso. Eu fiz o curso até do Alexandre mesmo que você fez, eu fiz também de estética. Falei, não, vou ficar 1 mês lá, eu já faço tudo. E aí, na época, a gente começou a ver lugares para trabalhar lá, né, com Medicina da Família. Tinha uma página na época que tinham vários, como se fosse de anúncio, né? E aí eu fui mandando para todo mundo, eu falei, até meio do ano, acho que a gente consegue alguma coisa. E aí, Pegou o avião, voltou para Cruzeiro? Foi, sei lá, cheguei em Cruzeiro, acho que domingo. Na quinta-feira me mandaram e-mail. Amanda, você foi convocada para entrevista de emprego que vai acontecer na semana seguinte, assim. Eu falei, meu Deus, e agora, Gustavo? Como é que eu vou comprar uma passagem de Cruzeiro do Sul para São Paulo, tipo assim, com 5 dias, né, antes? Quando eu fui ver, tipo, tava 5 mil reais, um negócio assim. Aí o Gustavo, não, mas é oportunidade, a gente dá um jeito, parcela aí, a gente vai... E aí eu fui, gente. O Gustavo nem tava em São Paulo, né? Você tava até Eu tava aqui em Porto Velho atendendo. Eu fui, fiquei na casa... Ficou lá no meu apartamento. No apartamento que ele dividia com um amigo dele. Fui, fiz a entrevista no dia. Na mesma época, a gente já olhava apartamento, né? Ele, olha, vê o lugar que você vai trabalhar e já fica pesquisando. Então, eu fiz a entrevista, visitei o apartamento... No outro dia... Fechou tudo, né? Já peguei o voo e vim embora. Aí eu lembro que eles até falaram na entrevista... Amanda, Aí a gente foi conversando, ele, talvez você fique melhor no posto tal, porque eu tinha que sair pra fazer a pós, né? Uma vez no mês eu tinha que faltar um dia pra fazer a pós. Ele, não, fica nesse posto do Parque Santo Antônio, que lá o pessoal é uma equipe maior, a gerente é muito gente boa, e vai ficar mais fácil pra você fazer essa troca. E aí, ele, não, você consegue ir amanhã ou depois? E lá começar, eu falei, gente, eu só tenho hoje, amanhã, de manhã eu tô pegando o voo pra ir embora. Ele, não, então vamos, no mesmo dia eu já fui lá no posto, fiz a visita, enfim, tudo aconteceu, gente, em 24 horas a vida mudou, sabe? Aí quando eu estava no aeroporto,
Pegando o voo, eles mandaram a mensagem que realmente eu tinha sido aprovada e que era pra eu me apresentar já na outra semana. Então foi assim, uma loucura, né? O engraçado é que nessa mesma época, a Amanda fez a entrevista, foi visitar o apartamento, gostou do apartamento, né? Mandou foto, tudo, a gente tinha pesquisado. Você nem chegou a ver o apartamento, eu Não, só filmei e falei, é esse. E eu recebi uma proposta de fazer plantão lá na Santa Casa. Então, assim, casou tudo. E a Santa Casa era 5 minutos do apartamento. E olha, quem mora em São Paulo sabe, né, gente? Que, assim, você tá a 5 minutos do seu trabalho... Então, eu fazia plantão na Santa Casa, trabalhava ali morava ali em Santo Amaro, fazia o plantão ali na Santa Casa de Santo Amaro. Eu consegui uma clínica lá no Morumbi, que era só atravessar a ponte, tipo, coisa de 5 minutos também. E o meu trabalho era a 10, 15 minutos. Tipo assim, pra São Paulo... É do isso lado, é luxo, qualidade de vida total, né? Sim. Então, a gente morou em São Paulo... 2019, 2020 todo. Fui trabalhando em umas clínicas lá, acabei que a gente conheceu, né, os meninos da Beauty Company lá, da Dr. Facilities. Que foram muito importantes pra gente, até pra gente montar a nossa clínica. Léo, Caio, Bruno, Stefan, Jorge, Vivian. Todo mundo foram eles que apresentaram. E o Bruno, que eu conheci, todos eles, né? Foi pelo Bruno. Foi. E é engraçado como as coisas assim na vida tem que acontecer, né? O Gustavo, lá em Natal, conheceu o Bruno, fez plantão junto. Fazia plantão junto, tinha o mesmo carro. O mesmo carro, foi aí que atraiu os dois, né? Porque a gente tinha o Veloster. O Veloster. Era os o mesmo carro, velho. A gente tinha o mesmo carro, e ele tinha o mesmo estilo de vida que eu. Academia, levava as marmitas, eu falei, caraca, velho. Da nutrologia também. Trabalha com nutrologia também, o Bruno. E aí, quando o Bruno foi pra São Paulo, ele até falou com você, Foi, né? Vou morar aqui no apartamento, só que... Mora comigo. Acabou que eu não aceitei na primeira proposta, que eu fui lá com meus amigos lá da finca. Mas quando eu retornei pra São Paulo, eu já morei com o Bruno. Aí já morou com o Bruno. E foi o Bruno que apresentou... O Jorge, a Vivian, e aí eu conheci os outros. E acabou que trabalhei na Beauty Company. A gente fez bastante curso, né? Fizemos bastante... Foram anos, assim, de realmente pra gente estudar e nos estruturarmos. E aí a gente já tinha, gente, essa ideia da clínica. A gente queria ter um nosso, né? Porque, assim, por mais que a gente tenha trabalhado, né, com os meninos que foram pessoas maravilhosas, clínicas muito boas, a gente queria ter um nosso, pra gente cuidar do jeitinho que a gente gostaria. Na verdade, né? assim, essa história de ter a clínica também foi pensando em qualidade de vida, né? Sim, lógico. Foi, imagina eu trabalhar na minha clínica, cara. Trabalhar ali, né? Eu atendo tantos pacientes por dia. Claro que até você conseguir atender tantos pacientes por dia, você tem que ter um nome, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho isso. Mas, assim, trabalhar na minha clínica e tal, a clínica vai funcionar desse jeito, vai ter essas especialidades lá dentro, vou fazer uma clínica integrada, né? Nutrologia, dermatologia, estética, nutrição. Tivemos até uma esteticista na época, né? No primeiro ano da clínica, mas depois não deu certo. E tivemos uma ginecologista lá dentro também, mas ela não tinha... Os horários dela não batiam muito bem com os da clínica, então acabou que ela saiu. E a gente acabou tendo essa vivência de São Paulo, e foi onde eu comecei a procurar locais aqui em Porto Velho para atender, porque eu atendia na Medical Spa, acabou que na pandemia eu acabei saindo da Medical, e atendi um tempo num consultório da minha prima, né, da Laura, e também agradeço muito a minha prima Laura, que abriu essas portas para mim, enquanto eu conseguia a minha clínica, né, e achamos um local. Na verdade, assim, fui ver um local, não deu certo, fui ver outro local, não deu certo, fui ver outro local, não deu certo, falei pra Amanda, Amanda, desiste, não vai dar vou certo. Desistir, velho. Vamos ficar em São Paulo, porque lá em Porto Velho não dá. E a gente tava com muito nessa dúvida, né? São Paulo, Porto Velho, São Paulo, Porto Velho, porque lá em São Paulo tava muito bom pra gente. A gente trabalhava lá com o pessoal, era muito legal. Só que aqui em Porto Velho tinha família, tinha amigos, e na pandemia a gente sentiu muito, né? A gente tinha um apartamento legal, uma vida bacana. Lá em São Paulo tem muita coisa pra fazer. Só que na pandemia tudo fechado, a gente sozinho, não podia ver ninguém. E ficava eu e o Gustavo dentro do apartamento, assim. Não tinha... Era assim... Foi um pouco tenso, né? Foi aí que a gente falou assim, caramba... Você continuou trabalhando, eu continuei dando plantão. Mas, só assim, que o consultório de clínica eu não podia atender. Plantão eu podia porque era plantão de Covid, né? Eu trabalhei no Covid mesmo. E a gente sentiu muito a falta da família, falta de amigos. E aí a gente falou assim, não, vamos tentar voltar para Porto Velho.
a minha família do Acre, então fica mais perto, a gente... Porque foi, assim, muito tempo que a gente ficou sem ver ninguém, né? Foi. E aí foi quando a gente decidiu, e aí o Gustavo... Não, eu vinha atender em Porto Velho e eu sentia um pouquinho do que era Porto Velho, amigo, família, né? Era uma vibe. Era uma diferente. Semaninha ali que eu dava uma renovada pra voltar pra São Paulo. E então, eu em São Paulo só, né? Na loucura lá. Então, assim... Bom, não deu certo os locais aqui em Porto Velho. Voltei pra São Paulo, falei, cara, vamos mudar o nosso contrato no apartamento estava acabando, né? Falei, então vamos tentar mudar aqui. A gente começou a procurar apartamentos em São Paulo, uma loucura lá. E na semana seguinte, minha mãe me liga, apareceu uma clínica. Na verdade, é o Bruno da Social que me ligou, né? Apareceu um local que já é uma clínica, bem localizada, tem estacionamento próprio e tal. Falei, não, Bruno, beleza, vou falar com a minha mãe, ela vai dar uma passada aí, ela vai ver e vai me falar, beleza. Nós temos até o vídeo, né? Da minha mãe, primeiro dia que minha mãe foi na clínica, filmou a clínica toda. Eu falei, mãe, segura aí que eu vou fazer uma proposta. Fiz a proposta para a Social, eles aceitaram. Isso foi novembro, né? Foi novembro. Novembro. Em dezembro, eu vim para Porto Velho atender, já fui lá na clínica e aí já começamos a obra. E aí foi um momento que eu tava muito esgotada lá em São Paulo. Eu não tava mais, apesar do meu trabalho, eu amo todo mundo de paixão que da equipe lá do Parque Santo Antônio, sou muito grata a todos eles, né, que foi 2 anos de muita experiência, mas assim, eu tava num esgotamento muito grande, e o que eu queria, gente, era realmente a parte da estética, né, da dermatologia, e eu não conseguia conciliar isso lá em São Paulo, né, então, eu falei, não dá pra continuar do jeito que tá. Então, foi quando a gente decidiu realmente voltar. Pegar tudo que tinha no banco, tudo que tinha no bolso e dar ali na clínica, né? A gente, graças a Deus, a gente parcelou poucas coisas, a gente pagou praticamente tudo à vista. E mais uma vez, não teve patrocínio. Não teve patrocínio. Tudo nosso. Foi tudo nosso. Ficamos até meio zerados ali. Alguns amigos emprestaram dinheiro pra gente nos primeiros meses de clínica e depois a gente devolveu. Minha madrinha também. Meu pai. Seu pai, o Railan, nosso amigo. Então a gente acabou, depois a gente conseguiu devolver tudo e a gente tocou o barco aí sozinho. Bom, a clínica foi inaugurada em 2021. Vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos agora. Em março. A gente começou a trabalhar com o que a gente tinha, né? Começou a trabalhar com o que a gente tinha. Eu melhorei bastante o serviço. Antigamente eu trabalhava com uma nutricionista online. Que foi uma coisa até lá de São Paulo, né? Foi, exatamente, uma Você experiência. atendia com o Jorge. Trabalhava junto com o Jorge, o nutricionista, meu amigo lá de São Paulo. Então eu busquei aqui em Porto Velho uma nutricionista, onde eu já conhecia a Rafaela, né? A Rafaela Beleza, que é a nossa nutri lá da clínica. E aí eu comecei a atender junto com a Rafaela, né? O paciente entra comigo, faz a avaliação clínica ali e tal, tudo, e passa com a nutricionista e faz a avaliação nutricional. E a gente foi trabalhando dessa forma, você foi tendo seus pacientes, né? Foi começando a criar o teu nome. E graças a Deus hoje está bem consolidada também aqui em Porto Velho. E a gente sempre buscou, né? Essa excelência em saúde. Tudo que a gente vivenciou lá em São Paulo, a gente quis trazer para a clínica. Então, a clínica, ela é pensada, as cores, cada objeto, o cheirinho da clínica, o som da clínica. Som ambiente, iluminação, tudo cor, foi pensado para melhorar. Jardim vertical, que é uma coisa que a gente trouxe lá de São Paulo. Uma ideia, né, bem bacana. Essa ideia da medicina integrada, né? Hoje, onde nós temos soroterapia, que a gente faz reposição de vitaminas, temos tratamentos antioxidantes, anti-inflamatórios, que acabam auxiliando, né, no tratamento junto da dieta, de outros medicamentos, Nunca é uma coisa só. Não é uma coisa só, mas são coisas que, se você juntar tudo, se você associar tudo, você vai conseguir ter uma melhor resposta ao tratamento, né? E é isso que a gente sempre buscou, sempre né? buscamos. A gente nunca quis olhar o paciente, não, você tá com dor, o que é, tá? E pronto. Dor de pirona, não, cadê? Dor aonde? O que você tá fazendo? O que tá acontecendo? Você dorme bem? Como é que é a sua alimentação? Não só na área do Gustavo, na minha área também, eu atendo paciente com acne, por exemplo. Qual que é a sua rotina? Então, não vou sair passando Roacutan pra todo mundo, não. Vamos entender o contexto, por que isso está acontecendo. Então, vamos tratar a causa base. Tem os tratamentos dermatológicos injetáveis que você faz lá na clínica também, para melhora de cabelo, de pele, né? Então, tudo, gente, a gente pensou em atender o paciente de uma maneira completa, personalizada, né? Que o paciente se sentisse acolhido lá. Então, desde o atendimento inicial ao atendimento dentro da clínica, nós temos cafezinho, um cardápio de café,
Nós temos o chocolate, que tem a nossa logo. Chocolate personalizado. Então, tudo isso daí é pensado em proporcionar ao paciente a melhor experiência dele. Então, a gente não quer simplesmente que ele vai lá e passe em consulta. É engraçado que eles entram lá, né? Alguns pacientes entram lá e falam assim, nossa, clínica bonita. Aqui é diferente. É diferente. Nossa, esse atendimento... Eu achava que eu ia entrar, você ia me pedir um exame e eu ia voltar daqui 15 dias. Não, gente. Né? Não é assim que funciona. Então, por isso que a gente quis ter a nossa clínica para a gente determinar os horários, quantos pacientes, qual é o tempo. Não vou ficar 15 minutos, eu vou ficar 1 hora se for preciso. Né? Então, isso tudo a gente... É lógico que tem muita coisa que a gente precisa melhorar. Eu costumo até falar que essa é a verdadeira medicina, né? Claro que não exclui um pronto-socorro, gente. Claro, né? Um atendimento de urgência, né? Um atendimento especializado ali, uma cardiologia, uma coisa que não substitui. Mas o atendimento ali inicial, clínico... Deveria ser a medicina da família, Exato, né? É o que eu trabalho, é o que eu trabalho. Eu não trabalho só com nutrologia, eu trabalho com a medicina mesmo, aquela medicina da família. Como é que é o sono, como é que tá em casa, como é que tá no trabalho, como é que funciona o seu intestino, como é que é a tua alimentação, passo a passo. Então, é um atendimento mais humanizado e eu acho que é um atendimento mais completo. Porque eu acabo atuando, assim, de tudo um pouco, e às vezes identifica um problema que o paciente nem sabia, nunca soube, né? Tratamentos com os implantes hormonais. Eu não sou endócrino, mas eu acabo tratando aquilo que está causando prejuízo para o paciente. Se aquilo ali for resolver a vida do paciente e eu sei tratar, eu vou tratar aquilo ali. Os injetáveis para suplementação de alguma vitamina, tratamentos, né, de fadiga, de cansaço, que sai bastante ali de ansiedade. Então, assim, se a gente for ver ao pé da letra, toda doença ela tem um iniciozinho ali na nutrologia, na ortomolecular, num estilo de vida, que se você corrige o paciente, tem uma qualidade de vida, melhora a pele, né? Melhora a pele, tudo. Melhora tudo. E assim, que você falou do estilo de vida, né? Então não é só passar um remédio, não adianta, eu tô cansado. Tá, mas você tá cansado por quê? Como é que é seu trabalho? Você dorme bem? Tem paciente que tá tomando café e 8 horas da noite, 9 horas tomando café. Como é que vai dormir? Então isso tudo a gente consegue identificar na consulta, né? Vamos mostrar as fotos? Vamos. Tem as fotos aí, Júlio? Fotos ou o vídeo? Os vídeos, primeiro. Pode ser. De como é que a clínica era, né? E depois a gente pode... Aí, isso aí é a Maria do Carmo, a antiga clínica. E foi lá antes das reformas. Isso aí foi, acho que foi quando a gente foi ver a clínica, né? Era bem feinho. Eu só fui ver a clínica, gente, quando já tava tudo já em construção. Porque eu vim para Porto Velho já em janeiro, já tinha mais de um mês de obra já. Então, tem muita coisa que eu nem Tem outro vi. vídeo lá de dentro, Júlio. Que aí já é o vídeo de uma reforma. Depois a gente passa aquele vídeo onde minha mãe filmou, que ela mostrou pra gente, né? Mas isso Isso aí já é parte da reforma, ó. Das salas, colocando porcelanato nas paredes. A gente mudou tudo. Até quem já foi na Maria do Carmo e volta lá. Esses dias foi uma mulher lá. Nossa, eu trabalhava aqui, tá diferente. Nem tá parece bem diferente. Mesmo, Foram aí uns 3 meses, uns 2 meses e pouco de reforma. Né, se for juntar tudo que a gente trabalhou em reforma ainda, né? A gente ainda tá mudando até hoje a gente ainda tá mudando muita coisa. Pode passar, Júlio. Aí aqui eu acho que é uma foto de... Ali, ó. Volta lá, Júlio, por favor. Tá, só um pouquinho. Aqui, ó, de como tá hoje, né? Aí é o... A clínica já com a logo. Uma das poucas vezes que esse LED... Funcionou, porque roubaram com 1 mês de clínica, roubaram. Os problemas Trabalhar do centro no centro é complicado. E aí tem os perrengues, né, de quem é empreendedor, né? Empresário. Que nem tudo são flores, tá, gente? A gente, nesses 2 anos, penamos bastante gastos, bastante dor de cabeça, mas é coisa que faz parte, né? Todo mundo que eu converso, que é empreendedor, que é um empresário, fala assim, normal, é assim mesmo. Já aconteceu. E assim, gente, a clínica é uma clínica... A clínica Vitari é uma clínica... Olha aí é como tá hoje. Como tá hoje, né? Tem como tava antes? De foto, não. Só aquele vídeo. Bom, essa aí é a nossa... Até já mudou já. Essa foto já é antiga, já mudou isso aí, né? Mudou um pouquinho já. Mas essa é a nossa segunda recepção, onde o paciente faz lá primeiro, inicialmente faz preenche os dados, né? A questão de pagamento, tudo que é essa aí, a nossa recepção principal. Que já mudou também, não tá mais assim.
E aí, em seguida, o paciente faz a triagem, isso é a frente da clínica, fachada. né? Bem Nossa diferente fachada. daquela colorida, né? O paciente faz toda a triagem, né? Nós temos a nossa enfermeira, faz a bioimpedância, afere pressão, altura, temperatura, tudo isso. E, em seguida, vai para aquela salinha que estava os quadros lá, que é a nossa sala de espera, né? Essa é a sala da Amanda. Só a sala não mudou, né? Essa sala é essa aí. A minha sala que já mudou 2 vezes, né? Já tá na terceira sala. Porque é prejuízo, foi prejuízozinho. Pode passar. Essa seria a minha segunda sala, vamos dizer assim, né? Depois que a gente fez a primeira sala, a gente teve um problema com infiltração, a gente alagou dentro da sala, com goteira, e a gente teve que trocar. Aí ficou essa sala. Meus bonecos que me acompanham até hoje. Aí hoje essa sala tá com o nutricionista Luiz, que vai fazer que eu vou chamar ele para um podcast. Aí eu vou chamar o Luiz aqui para a gente poder bater um papo. Esses são nossos cafés que nós temos, que o paciente escolhe. Chás também, tem alguns chás para pacientes que não podem tomar cafeína. Aqui era o chocolatezinho Tem café descafeinado. Chocolatezinho da Cacau Show, né? Mas e hoje nós temos o nosso chocolate personalizado da clínica mesmo. Nunca provei esse da clínica, não. Coisa nova. Chegou há pouco tempo. Pô. Tem mais foto? Não, acho que foram essas, né? Então, é isso, gente. Acho que deu pra vocês, né, entenderem um pouquinho da nossa história, o motivo da gente ter montado a clínica. É lógico que ainda tem muita coisa pra gente melhorar. A gente ainda... O nosso sonho, assim, ainda... É só isso aqui, a gente ainda pensa em muita coisa. Tem bastante coisa. Mas é isso, a gente espera com o VitariCast que a gente possa trazer mais informações para vocês. Se vocês tiverem, né, alguma ideia de conteúdo, de pessoas, nos avisem que a gente convida, né? Mas é um podcast para vocês, né? Exatamente. O VitariCast, como eu falei no início, vai ser um podcast de saúde e empreendedorismo também. Vamos ter vários convidados aqui, né? Tanto médicos, nutricionistas, empresários, enfim. Amigos. A gente quer passar um pouco da nossa experiência, da nossa história e conhecer a história de outras pessoas também, Sim. né? Eu acho que vai ser bem bacana. Então, esse foi o primeiro episódio, né? Vamos fazer um brinde. Vamos fazer um brinde sem água. Sem água. Que já bebi tudo. Pra gente poder finalizar. Um brinde ao VitariCast. O brinde ao VitariCast.